O relato que vou contar aconteceu na zona rural, em um sítio de propriedade de meus avós maternos. Na época, eu tinha 9 anos de idade. Essa história que contarei ocorreu no ano de 1984. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Boa noite, meu nome é Luiz. Após o falecimento de minha avó, minha tia levou meu avô para morar com ela e deixou a casa da sede do sítio para minha mãe morar e cuidar ali da propriedade. Nós somos 5 irmãos, sendo 2 mulheres e 3 homens. Então mudamos da nossa casa, que era menor, de madeira, e fomos para a casa grande de alvenaria. Porém, já na primeira noite na casa, começaram os acontecimentos estranhos. Meu pai, ele não deixava nenhuma luz acesa, por mais que eu pedisse, pois eu sempre tive medo do escuro. Além disso, nós tínhamos que dormir cedo para que no outro dia, às 6 horas da manhã, estivéssemos no ponto para irmos trabalhar, enfrentar a lavoura. Então, eram por volta das 11 horas e as luzes já estavam apagadas. Comecei a ouvir passos na casa. O piso era de assoalho de madeira. No começo eu pensei que era meu pai ou talvez minha mãe que estivessem andando por ali. Eu chamei pelos 2 e ninguém respondeu. Então caiu a ficha. Era algo sobrenatural, pois ninguém ia andar aquela hora da noite no escuro e sem tropeçar em nada. E aquilo começou a andar em toda a casa, de quarto em quarto, e por último veio em direção da porta do quarto em que eu e meus irmãos dormíamos. Percebendo a aproximação daqueles passos, eu cobri minha cabeça suando, apavorado. Depois aquilo foi para a cozinha, mexeu e derrubou as panelas no chão, abriu a porta da cozinha que dava acesso à área e à porteira. Eu ouvi a velha porteira bater e os animais agitados. Aquilo me deixou espantado e aos bichos também. Contei para meu pai tudo o que havia presenciado durante a noite e ele falou que não era nada, que era só imaginação de minha cabeça. Esses acontecimentos duraram até por volta do ano de 1993. Depois disso, a gente mudou depois que a família vendeu o sítio. Mas até hoje eu tenho trauma. Não durmo no escuro. Esse é só um dos relatos que irei mandar. Tem mais alguns que depois eu vou enviando. Boa noite. Vozes na madrugada. Era o ano de 1985. Meu primo e a irmã dele, minha prima, foram dormir em nossa casa, a mesma casa que pertencia aos meus avós do relato anterior. Como relatei anteriormente, nós dormíamos cedo, por volta de umas 9 horas da noite meu pai já apagava as luzes. Como na casa deles ninguém tinha esse costume, ficamos conversando até umas 11 horas, mas isso era bem baixinho, para que meu pai não brigasse com a gente. Porém, não conseguimos ficar mais tarde que isso, pois estávamos muito cansados de trabalhar na roça. Eu peguei no sono, mas ele ficou acordado na parte de baixo do beliche. Quando deu por volta das 3 horas da manhã, ele falou que começou a ouvir vozes de pessoas rezando e cantando ao longe, na estrada que cortava o sítio e passava bem em frente à nossa casa. Ele relatou que as vozes passaram bem pertinho da casa e seguiram subindo a estrada. Meu primo ficou apavorado ouvindo aquilo. Então ele me acordou e a meus irmãos também. Ficamos em silêncio, tentando ouvir algo, mas não ouvimos nada. Não acreditamos muito na hora, porque ele tinha o costume de inventar assombrações para nos assustar. Passou tudo e então voltamos a dormir. No outro dia, minha mãe levantou de manhã para fazer café. Ele contou para ela o ocorrido e, para nossa surpresa,
Ela também ouviu. Minha mãe disse que em Minas Gerais aconteceu algo semelhante, mas fica para um outro relato. Boa noite a todos. Nossos agradecimentos especiais ao amigo Sam e ao Luiz por nos enviarem estes relatos. Mande também sua história para a gente, mesmo que seja curta, não tem problema. Você sabe escrever contos e quer tê-los narrados aqui no canal? Envie para o nosso e-mail ou pelo WhatsApp, que estarão na descrição do canal. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia.